Hoje eu vou falar aqui sobre a prática, no inventário extrajudicial. Se alguém tiver alguma dúvida aí e é advogado e atua nessa área, pode perguntar. Você também que tem um inventário aí para fazer porque faleceu teu pai, faleceu tua mãe, coisa desse tipo, saiba que para regularizar bens, principalmente os bens imóveis, você precisa fazer o inventário extrajudicial. Quando? Quando você reúne algumas condições. Porque caso você não reúna tais condições para fazer esse inventário no extrajudicial, é necessário você fazer o inventário que nós chamamos de judicial, tá? Então, quais são os requisitos, para fazer um inventário na via extrajudicial? Então, se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar, inclusive pode mandar pergunta aí pela parte privada, que eu, na verdade, estou estreando agora em live, Eu estou nas vésperas, de lançar um livro sobre manual de inventário e partilha. Então, sou advogado, atuo nessa área de inventário, então tenho alguma experiência para passar aí para as pessoas que pretendem, Então, vamos lá. O inventário extrajudicial só é possível ser feito quando você tiver todos os herdeiros maiores capazes, tá? Se tiver, por exemplo, um menor de 16 anos, ele pode ser feito inventário na via extrajudicial? Pode, desde que você, anteriormente a isso, proceda o procedimento da emancipação, tá? Emancipação desse menor. Então, o inventário, as pessoas têm que ser todos capazes, maiores, Se tiver uma pessoa com deficiência, realmente não vai ser possível, fazer nessa via, a questão da deficiência mental, intelectual, terá que ser analisada aí pelo Ministério Público. Então, a via é a via judicial. E o outro requisito interessante para quem vai fazer o inventário nessa via, para quem pretende fazer o inventário na via extrajudicial, é a concordância, eu tenho aqui 10 imóveis, já aconteceu aqui, está fazendo um inventário em Brasília, a pessoa tinha 22 imóveis, mas existe aí uma controvérsia sobre um imóvel, a casa que o pai ficou, Então, a disputa entre o pai e a filha. Só que essa casa que o pai ficou, ele tem um direito real de habitação. A advogada dele, aventou esse direito e eu, como advogado, também fiz isso aí. Então, quando tem essa disputa, as pessoas pensam assim, então eu vou lá para a via judicial, eu não vou fazer no cartório. Mas mesmo tendo uma briga sobre um imóvel, geralmente um imóvel que morava o casal antes do falecimento da mãe ou do pai, ou dos pais, você vai para onde? Você pode deixar esse imóvel para sobrepartilha, Você pode ir lá fazer o inventário de todos os outros bens e deixar esse imóvel para sobrepartilha. Até com o passar do tempo, poderá acontecer, de já haver um acordo aí dos familiares, dos herdeiros, dos sucessores já terem conversado que a melhor via sempre é a via extrajudicial, tá? Então tá aí, a pessoa vai fazer o inventário extrajudicial quando todos os herdeiros forem maiores e capazes, quando não houver disputa aí sobre os bens que serão partilhados. Como eu já falei, caso seja a disputa em relação a um bem ou outro, você poderá deixar isso aí para sobrepartilha e fazer um inventário parcial no cartório. Isso também resolve muitas coisas, tá bom? Aí o que acontece? Uma situação interessante. Todos têm que ser concordes com relação à questão dos herdeiros, meieiros, união estável. Se está tendo aí uma confusão aí sobre uma pessoa, se é ou não filha, então você vai ter que primeiro reconhecer a paternidade. Se está em disputa aí em relação à questão da companheira, os herdeiros não concordam que ela seja companheira, não querem reconhecer esse grau dela de parentesco, como companheira, ou informação de que tem um testamento público, porque essa informação do testamento público, o cartório vai ficar sabendo, porque uma das certidões é a certidão de Sessenk, onde você vai tirar uma certidão de inexistência de testamento, lá vai constar se tem um testamento público, Agora o particular, ele poderá ser o elemento surpresa da história. Apareceu um testamento particular, e esse testamento particular terá que ser, a princípio, primeiramente com
cumprido aí na presença do juiz. Então, cumprimento do testamento é um elemento essencial para você fazer o quê? Para você levar ele até o tabelião para, por um acaso, né, fazer o inventário. Então tá, resumindo tudo, quais são os requisitos para você fazer o inventário na via extrajudicial? Todos os herdeiros maiores capazes, concordância sobre os bens, concordância sobre a qualidade de herdeiros, meeiro e ou companheiro. Se existir um testamento, que esse testamento já tenha sido cumprido na presença do juiz, tá? Então isso aí são os requisitos. E um outro requisito é de conveniência. É importante que, se o inventário for ser realizado, for ser feito na via extrajudicial, que por um acaso, né, os herdeiros e o meeiro tenham dinheiro para pagar logo de largada, né, o imposto de transmissão, bem como também os emolumentos do cartório, né, do tabelionato de notas, tá bom? Então isso aí é importante, porque às vezes, né, tem aí um certo valor na conta, tem lá 500 mil reais, tem vários bens, e esses 500 mil reais é importante, dá para pagar um imposto, dá para pagar tudo, né? Aí seria melhor você fazer na via judicial, onde lá o advogado experiente vai pedir um alvará para que o juiz libere, né, esse dinheiro que vai pagar justamente o imposto de transmissão, e mesmo o advogado, porque quando você vai fazer no cartório, né, lembrando só que o advogado é imprescindível no cartório também, você não tem essa facilidade de pegar esse alvará, mas no juiz tem, ainda mais se todos os herdeiros forem representados por um único advogado ou por um escritório de advocacia. Esse já pode ser feito o quê? Já pode ser solicitado o alvará para pagar também os honorários do advogado, não tendo problemas quanto a isso, tá bom? Então tá, aí você, por questões de conveniência econômica, financeira, né, você poderá fazer o inventário na via judicial ao invés da via extrajudicial, tá? Se você já reúne toda a grana aí para arcar com todos os custos, você vai lá e faz no cartório, que é rápido. E qual é o procedimento? Reunindo todos os requisitos para você fazer esse inventário na via cartorária, no administrativo ou extrajudicial, você pega todos os documentos, as certidões que são necessários, inclusive dos bens, as certidões negativas dos bens, dos imóveis, de carros, de fazenda, de empresa. Você vai pegar todas as certidões que, se você quiser, eu posso estar passando para você quais são aí, tá bom? Pela mensagem. Você pegou todos esses documentos, né, e vai encaminhar para o cartório de sua confiança. Você manda lá para o cartório, né? O cartório vai analisar a documentação. Se tiver faltando mais alguma coisa, o cartório pede para o advogado. O advogado providenciou tudo. Lembrando só que certidões aí, existem umas que são gratuitas, que são as dos órgãos, né? E existem outras que são pagas, como por exemplo certidão de ônus de imóvel, certidões, segunda via de certidão de nascimento, casamento, óbito, certidão de inexistência de testamento, também são pagas. Então são alguns valores aí que são pagos, você tem que pagar, né? Tá? Aí você vai lá, pagou, fechou isso aí, solicitou, encaminhou para o cartório analisou toda a documentação, tá tudo certo, aí vai marcar com os herdeiros e o meeiro para fazer a assinatura dessa escritura pública. Naquele momento lá você vai recolher o imposto de transmissão, tá? Você vai recolher o imposto de transmissão, pagar os emolumentos, e aí será lavrado a escritura pública desse inventário, entendeu? Na via extrajudicial. Claro que ainda não terminou. Se tem imóveis, esses imóveis precisarão ter o nome dos herdeiros na matrícula. Como é que é feito isso? Depois que é lavrada a escritura pública no tabelião, você vai lá no cartório de registro de imóvel, paga os emolumentos desse cartório e passa aí o imóvel para o nome desses herdeiros. Isso quando, por exemplo, for vários imóveis, é interessante que já tenha um plano aí, onde cada herdeiro vai ficar com alguns desses imóveis, aí já sai aí o imóvel aí só o nome de um, tá? Porque o maior motivo das guerras em inventário é quando sai, por exemplo, escritura pública ou formal de partilha, se for no juiz, em nome de vários herdeiros. Eles vão ficar em condomínio aí, brigando aí por algum tempo ainda, tá bom? Então era esse aí o procedimento que eu queria falar hoje
para você fazer um inventário na via extrajudicial. E se você quer mais informações, pode entrar em contato conosco aí, né? A gente está sempre disposto aí a dar uma ajuda aí para o advogado e mesmo para aquela pessoa que pretende fazer o inventário. Como é que você faz para entrar em contato com o nosso escritório ou comigo? É no 61 991 990866. 61